Olá meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH para mais um vídeo. Embora a gente tenha definido essa semana que os nossos vídeos passarão a ser às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, eventualmente quando o tema é relevante, a gente coloca um vídeo extraordinário como o de hoje, onde eu vou abordar o fato de que o Brasil está chegando hoje aos 100 mil mortos por Covid-19. Triste número e mais ainda, 3 milhões de infectados pela doença. É esse o tema da nossa conversa de agora, só que antes disso eu queria pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando esse vídeo, e isso faz com que o nosso canal ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois bem, hoje o Brasil, possivelmente até a meia-noite, vai estar atingindo a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19. Nada de surpreender, porque o mundo inteiro, os institutos de epidemiologia apontavam para esse fato. Também deveremos atingir agora, no final de semana, 3 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil. E eu queria abordar esse tema a partir da live da quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, a live de ontem, que eu vou mostrar para vocês alguns trechos da live e vou fazer alguns comentários em relação à situação atual da pandemia de Covid-19. O primeiro trecho da live é esse aqui que eu quero te mostrar. Acompanha comigo. Hoje eu assinei um decreto, né, destinando quase 2 bilhões de reais. É muita grana. Muita grana, né? Para fazer uma vacina desenvolvida na Universidade de Oxford. É isso mesmo? Oxford. Oxford. É. Você fala inglês, não? Não. Não? Mas a gente arranha. Arranha? Tá certo. Fala alguma coisa dessa vacina, quantas doses teríamos para quando? Essa foi um trabalho feito no Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, com a empresa AstraZeneca, que é uma empresa produtora, e com a Universidade de Oxford de Londres, da Inglaterra. E essa vacina, a gente prospectou, procuramos aí todas as outras vacinas, essa é a mais promissora até o momento. E ela deve ficar em condição de ser usada na população a partir de janeiro do ano que vem, dezembro, janeiro do ano que vem. Então, esse contrato prevê a transferência da tecnologia, que é como fabricar a vacina, e o produto, o material para usar, né, o insumo farmacológico, e o equipamento para que a Fiocruz possa produzir as vacinas, na quantidade inicial de 100 milhões de doses. Então, com essa primeira parcela, a gente já prevê vacinar aí metade da população brasileira, e durante a vacinação, com a capacidade já instalada na Fiocruz, a gente fabrica o restante das doses necessárias para vacinar o país como um todo. Então vem a tecnologia também. Vem a tecnologia também. Equipamentos, tecnologia, tudo. Tudo para a gente produzir aqui, né? Exatamente. E janeiro, mais ou menos. Janeiro é uma boa aposta. Uma boa aposta. Uma boa aposta. E daí, se Deus quiser, der tudo certo, parece que está indo bem. Está indo muito bem. As fases todas, nós ficamos livres do problema. Tá certo? É a solução final da pandemia, é a vacinação. Pois bem, em relação à Covid-19, o primeiro assunto que o presidente Bolsonaro abordou na live de ontem foi exatamente a aquisição de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, como ele havia anunciado na semana passada. Para isso, ele assinou uma medida provisória, note que ele chamou de decreto, e é incrível como o Bolsonaro foi deputado federal durante 27 anos e não se apropriou ainda do processo legislativo. Ele disse que assinou um decreto autorizando a compra da vacina, quando na verdade ele assinou uma medida provisória que autoriza o Ministério da Saúde a adquirir 100 milhões de doses, adquirir equipamentos no valor aproximado de 2 bilhões de reais. Essa medida é extremamente acertada. É uma medida que o mundo inteiro está adotando na aquisição de vacinas para proteger a população. Talvez esse seja o primeiro acerto do governo Bolsonaro ao longo de 7 meses da pandemia aqui no Brasil. E embora aqui no canal nós façamos oposição ao Bolsonaro, a gente tem que reconhecer quando ocorrem acertos.
Mas esse acerto ele não vem de graça, e eu queria relembrar a vocês que o Bolsonaro, desde o início da doença, vem tratando a pandemia de Covid-19 como uma gripezinha ou como um resfriadinho, e diz que todo mundo tinha que pegar a doença. Ele andou sendo influenciado pelo ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, que é médico, que andou dando declarações na imprensa nacional, dizendo que a Covid-19 não ia matar mais do que a gripe sazonal mataria no Rio Grande do Sul. Ou seja, para o Osmar Terra, menos de 2.000 pessoas iriam morrer de Covid-19 e já se vão aí 50 vezes mais essa quantidade que o deputado previu. Enfim, o deputado Osmar Terra também incutiu na cabeça do presidente que a gente iria resolver o problema expondo as pessoas à doença para que uma boa parte da população contraísse a doença, curasse a doença, mesmo que uma grande quantidade morresse, e nós iríamos atingir a chamada imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, a um custo muito elevado, ceifando vidas de milhares e milhares de brasileiros. Por isso que o presidente adotou aquele discurso de que todo mundo tinha que pegar a doença e que ia ser uma chuva que todo mundo tinha que se molhar. Então, na verdade, nasceu daí essa história toda. E por que que o presidente agora mudou radicalmente sua posição adquirindo vacinas? Já que, se no início da pandemia ele defendia que todo mundo tinha que pegar a doença, por que que agora ele quer vacinar o Brasil inteiro? E a razão é muito simples, é política. Isso acontece, gente, devido à oposição. O governador de São Paulo, que apoiou o Bolsonaro, surfou na onda do bolsonarismo para ser eleito, é agora opositor do Bolsonaro, porque tem pretensões políticas ao Palácio do Planalto em 2022 e assinou um acordo entre o Butantan e um laboratório chinês chamado Sinovac para comprar a vacina chinesa e vacinar a população. Então, observe que se o Bolsonaro ficasse na defensiva, adotando a mesma política de antes e não buscasse uma vacina, era possível que o João Dória chegasse no Brasil até o final do ano com uma vacina e ia pousar de salvador da pátria. E isso o Bolsonaro não poderia deixar acontecer. O Bolsonaro continua acreditando que as pessoas devem pegar a doença, mas ele está comprando a vacina exatamente para fazer frente ao governador João Dória e se manter sustentado politicamente em relação à opinião pública brasileira de que está fazendo alguma coisa em prol da defesa dos brasileiros. Embora essa seja uma visão política, é uma visão acertada porque o Brasil precisa sim das vacinas, tanto a de Oxford quanto a vacina chinesa. Vamos ver agora o segundo trecho da live do Bolsonaro de ontem. A gente costuma dizer, né? Quem não quer tomar cloroquina, né, que depende da vontade dele e da receita médica, não tente proibir, impedir ou falar contra quem queira tomar. Afinal de contas, ainda não temos uma vacina na praça e não temos um remédio comprovado cientificamente. E quando você usa certos medicamentos que para atender aí, combater uma doença que não está na bula, chama-se off-label. Yeah. É o fora da receita. Exatamente. Tá, okay? Muitas doenças estariam até hoje existentes no Brasil sem a cura se o médico não tivesse essa liberdade de trabalhar também fora da bula. Tá? Então a hidroxicloroquina tem dado certo, como disse aqui, com várias pessoas no meu ciclo de amizade, entre outros também, que têm mandado vídeo para mim, que eu acompanho nas mídias sociais, que contam o que aconteceu contigo, mas se Deus quer, espera brevemente estar livre disso daqui. Bem, e nessa segunda parte, o Bolsonaro fala a respeito da hidroxicloroquina, e é claro que ele tem que falar dela sempre que ele está em frente às câmeras. Afinal de contas, até para a EMA, ele já andou oferecendo a hidroxicloroquina. E ele fala da hidroxicloroquina como se ela fosse esse manjar que vai salvar o povo brasileiro da Covid-19. E aí, eu queria dizer para vocês que na semana que vem eu estou postando aqui no canal um vídeo que mostra que existem já 3 trabalhos randomizados duplos cegos que foram publicados agora no final de julho, que mostram que a hidroxicloroquina não tem eficácia para
a Covid-19. E as pessoas continuam a insistir na hidroxicloroquina. É óbvio que mais estudos vão sair, mas até agora os estudos que apontavam indícios de que a hidroxicloroquina funcionava estão sendo desmontados por estudos mais corretos, que são os estudos randomizados. E o Bolsonaro continua a insistir, dizendo que o presidente Trump mandou várias cápsulas de hidroxicloroquina para o Brasil, e aí observa só a contradição. Se a hidroxicloroquina realmente funcionasse, será que o Donald Trump estava mandando milhões de cápsulas de hidroxicloroquina gratuitamente para o Brasil? Então, a hidroxicloroquina ela é uma droga que já é conhecida há 70 anos da medicina. Ela tem uma boa utilização para casos de malária, de lúpus, de artrite reumatoide, mas não tem se mostrado eficaz no combate à Covid-19. Há indícios que foram apontados por estudos observacionais, mas que estão sendo desmontados por estudos randomizados, que são os estudos duplo cego mais adequados a mostrar a eficácia em relação à causa e efeito dessa droga relacionada à pandemia de Covid-19. Então, não se sustenta essa questão da politização da hidroxicloroquina, que está sendo um cabo eleitoral, digamos assim, do governo Bolsonaro. Eu acho que essa é uma questão que a gente deveria já dar como ultrapassada e começar a focar em outras estratégias de mitigar o espalhamento dessa doença. Vamos acompanhar agora o outro trecho que eu destaco aqui para vocês da live de ontem do nosso presidente. Com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, desemprego, em grande parte, tá? Alguns governadores e alguns prefeitos têm essa responsabilidade. E é incrível como o Bolsonaro tem a habilidade de falar para o seu público e insiste em mentiras. Porque o Supremo Tribunal Federal, já mostrei isso aqui em vídeos anteriores, posso até deixar o card aqui para vocês, o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, não excluiu da União a responsabilidade do enfrentamento da pandemia de Covid-19. O que o Supremo Tribunal fez, a partir de um relato do ministro Marco Aurélio Mello, que foi aprovado no pleno daquele tribunal, foi dizer que estados e municípios apresentam, de acordo com a Constituição, competências concorrentes às competências da União para o enfrentamento de calamidades como a pandemia de Covid-19. Atribuições concorrentes significa dizer que União, estados e municípios apresentam as mesmas competências para um dado problema. Isso, de maneira alguma, eximiu a União da responsabilidade. E o presidente está com essa fala, que ele replica desde a decisão, lavando literalmente as mãos para a responsabilidade. Na minha opinião, isso é um crime de omissão, ele está se omitindo de uma responsabilidade constitucional que ele tem. O papel de um verdadeiro líder nessa pandemia, diante dessa decisão do Supremo, seria reunir governadores, reunir prefeitos e, de maneira articulada, montar um plano de enfrentamento conjunto, deixando as questões políticas de lado e priorizando a vida da população brasileira. Vamos ver aqui um outro trecho da live de ontem que eu destaco para vocês. Tem menos gente, né, morrendo de determinada doença que morreu no ano passado, bem menos. Isso vai sendo acreditado por Covid. Tá? O elemento tem 3, 4, 5 comorbidades, é idoso, a gente lamenta, a pessoa está realmente em situação bastante complicada e vem a falecer. O pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas em alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Também é isso não. Bota Covid, em alguns casos. Tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente que se poupa uma autópsia. E nessa parte da live eu acho particularmente grave porque o presidente começa a criar um outro factoide para se livrar da responsabilidade e para se livrar, tentar mascarar o fato de que nós estamos chegando a 100 mil mortes da Covid-19. Ele começa dizendo que os médicos estão colocando nos atestados de óbito das pessoas
Covid-19, quando na verdade essas pessoas podem estar morrendo de outras doenças. E ele começa dizendo que existem registros de que doenças que mataram no ano passado estão matando bem menos, porque os médicos estariam ajeitando ou colocando o Covid-19 nos atestados de óbito para poupar autópsias, já que as pessoas, quando morrem de Covid-19, não estão submetidas a autópsia. Isso é grave. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina deve se posicionar em relação a isso. Não existe nada do que o presidente colocou, isso é um factoide criado para tentar justificar os 100 mil mortos do Brasil na fala dele, e que os seus seguidores mais fiéis irão replicar. Esses 100 mil mortos estão sendo adulterados, estão sendo maquiados para mais, colocando pessoas que morreram de outras doenças como se tivessem morrido de Covid-19. Então isso é muito grave. Repito aqui que eu acredito que o Conselho Federal de Medicina deveria se posicionar duramente em relação a essa fala, na qual o presidente da República acusa médicos de estarem alterando, adulterando atestados de óbitos para colocar causa da morte Covid-19. Vamos acompanhar aqui um outro trecho da fala da live do presidente. Está morrendo mais gente. E o que nós podemos fazer nessa questão? Não tem remédio, não tem vacina. Então, lamentavelmente, as pessoas que não se isolarem até chegar a vacina, uma vez contraindo o vírus, vai ter uma chance grande de se complicar e até mesmo entrar em óbito. E aí veja como o Bolsonaro se contradiz. Ele diz nesse trecho que não tem remédio e não tem vacina. Se não tem remédio, por que ele oferta e propagandeia a hidroxicloroquina? Se não tem remédio e se não tem vacina, e ele próprio diz, as pessoas têm que se isolar, porque se as pessoas não se isolarem, vão pegar a doença, algumas vão complicar e vão morrer. Então, quer dizer, nota que é tudo muito contraditório. Um presidente que no início do ano forçou a barra em relação ao não isolamento, daí foi que o Supremo disse que estados e municípios têm autonomia concorrente à autonomia da União, um presidente que incitou manifestações, participou das manifestações, das aglomerações, provocou aglomerações no comércio de Brasília e agora fala que não tem remédio e oferece a hidroxicloroquina. Não tem vacina e que as pessoas devem se isolar para se proteger. E agora fala que a gente tem que flexibilizar e tem que priorizar a economia. Mas o mais grave da fala dele ainda estava por vir. Acompanha só aqui comigo a última parte. Se lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Pois é, e é isso. Estamos chegando a 100 mil mortos e vamos tocar a vida. Então, em nenhum momento o presidente da República, nesses 7 meses, mostrou sensibilidade à questão da pandemia, se manifestando à nação brasileira em condolência às famílias das pessoas que morreram e das pessoas que estão sequeladas pela Covid-19. É um presidente que está tratando a doença de uma maneira muito fria, é um presidente que não apresenta ou não demonstra sensibilidade para com as vítimas dessa doença. A economia que ele fala que tem que ser reativada está em frangalhos muito por culpa da própria ação presidencial, que não se articulou para poder proteger o emprego e proteger as micro e pequenas empresas. Eu já mostrei aqui em um outro vídeo que o Paulo Guedes priorizou que o Banco Central pudesse comprar carteira da dívida privada de grandes empresas e bancos para dar liquidez a essas grandes empresas e criou e cria até hoje enormes dificuldades para micro e pequenas empresas terem acesso ao crédito. Até hoje, 10 milhões de brasileiros sequer receberam a primeira parcela do auxílio emergencial porque o governo não se preocupou em atualizar o cadastro único para ver quem realmente precisava desse auxílio. Então, isso tudo passa por uma questão de uma grande insensibilidade da presidência da República em relação a essa doença. Isso tudo posto, para mim, o Bolsonaro não reúne a menor capacidade técnica, ética e moral, além de senso humanitário e de solidariedade para exercer o cargo de presidente da República. Bolsonaro tem se demonstrado ao longo dessa pandemia um presidente atrapalhado,
insensível e que não está atento aos mecanismos de proteção da população brasileira. E esse deve ser o objetivo maior de qualquer presidente da República: desenvolver as estratégias, implementar as estratégias e usar os mecanismos constitucionais legais para proteger a população do Brasil contra as ameaças externas e internas. Isso o Bolsonaro não é capaz de fazer, é por isso que, na minha opinião, Bolsonaro não reúne a menor condição de ser presidente da República. E aqui neste canal nós iremos sempre utilizar esse espaço para tentar conscientizar as pessoas de que é necessário nós tirarmos Bolsonaro da presidência, se não através de um impeachment, mas através das eleições de 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.